Antes de fazermos o primeiro exercício, então, é importante ter bem claros os dois conceitos. Evidências de auditoria. Então, nós temos como um conceito aqui definido pela norma ISO, né? Registros, apresentação de fatos ou outras informações pertinentes aos critérios de auditoria e são verificáveis. Então, trazendo o conceito formal, né, da norma, inclusive esse conceito é da ISO 9000, versão 2015, para ficar bem claro que são estes registros de auditoria as evidências, então, né? Os dados e fatos palpáveis, né, e são verificáveis, muito importante. E o segundo conceito aqui é o de constatações de auditoria. Então, as constatações são resultados da avaliação de evidência de auditoria coletada comparada com os critérios de auditoria. Lembrem que os critérios de auditoria são os padrões, né? Seja uma norma, não é, da empresa, os próprios requisitos da ISO 9001, que nós vamos abordar aqui no módulo 5 do curso, né? É um critério de auditoria. Então, eu comparo com estes critérios, então, para fazer este resultado, analisar, né, estas evidências. Então, primeiro eu coleto dados, informações, coleto evidências, depois eu tenho, então, a constatação, que é o resultado desta minha análise. Constatações de auditoria indicam conformidade ou não conformidade, ou seja, com o objetivo de uma auditoria verificar conformidade, e ao identificar desvios, eu também faço esse registro. Então, isto é o resultado da constatação. Pode indicar conformidade ou não conformidade, ou inclusive conduzir aqui a identificação de riscos, oportunidades para melhoria ou registro de boas práticas. Aqui, a própria norma, também ISO 9000, que é o conceito, né, de constatação de auditoria, vem da ISO 9000, traz aqui que a possibilidade de uma constatação, ou seja, a partir do trabalho de uma auditoria, quando o auditor faz o registro, então, em uma constatação, esta descrição da constatação pode indicar, sim, né, a empresa ali, ao sistema de gestão, identificar riscos, como com as não conformidades potenciais, por exemplo, né? Olha, identifiquei aqui um risco, aqui um problema que não chega a ser uma não conformidade, porque tu está atendendo ao requisito, mas cuidado aqui, neste ponto aqui, merece um plano de ação preventivo. Neste momento, nós temos uma constatação aqui que levou à identificação de um risco, né? E também de oportunidades de melhoria, ou inclusive de registros de boas práticas, que é um elogio, né? Mais do que atendem os requisitos da norma, aquele processo ali, inclusive tem um registro de uma boa prática que a equipe auditora está fazendo este registro. Então, também se presta a isto, né, uma auditoria, ou seja, tem este propósito ali a partir de uma constatação de auditoria. Vamos ao exercício então, né? Então, nós vimos a situação ali hipotética ali do exemplo e agora vamos ao primeiro exercício aqui do curso, né? Primeiro aqui então, nós temos a evidência, não é? Que foram analisados ali com os dados, os fatos, né, a partir de uma observação. Então, naquele exemplo hipotético ali, não é, dos procedimentos que devem ter a aprovação do gerente de compras, o que foi verificado, né, na auditoria? Então, ao observar se a prática está conforme com o verificado nos documentos e registros, verificou-se que dos 5 registros de compras analisados, 2 não estão com a assinatura do gerente de compras. Eis então o exercício, né? Tem essa situação aqui, essa simulação. Bom, no dia da auditoria, a equipe verificou então, através da observação, né,
esse procedimento estava sendo cumprido, verificou uma amostra de 5 registros. Desses 5, 2 não estavam com a assinatura do gerente de compras, não é? E agora, o que precisa ser descrito na tarefa 1 é a constatação de auditoria. Então, lembrem, a constatação é o resultado da análise confrontando com um critério, que é um padrão. O critério aqui no exemplo é aquele procedimento que nós vimos no slide ali anterior, né, dos conceitos, que é a instrução, né, a IA, né, ali no 99123, né, então aquela instrução é o critério, o padrão que a empresa definiu para a área de compras, por exemplo, e eu tenho que confrontar agora com aquele padrão que indica lá então uma situação, né, que tem que ter a aprovação do gerente de compras, por exemplo, e juntar aqui com a evidência para fazer uma descrição completa. Então, o descrever a constatação de auditoria, então, como é o primeiro exercício, é exatamente como vocês entendem como deve ser descrito, porque depois vai ser juntado aqui no material do curso o exemplo de uma descrição completa, né, mais adequada, mas o exercício é justamente para exercitar esta descrição, ver se entende corretamente, ver se está claro depois e o registro está objetivo e claro, né, para que o auditado, ao ler, entenda, né, então entendesse nesse exemplo hipotético aqui o apontamento. No caso, eu vou fazer o papel, né, ao corrigir também, quando for enviada esta tarefa aqui, de indicar ali, está bem descrito aqui, olha o exemplo que foi dado, né, aqui pode ajustar, está perfeito. Então, primeiro, bem o exercício da forma como vocês entendem a descrição de uma constatação de auditoria com este fato. 2 registros foram analisados, dos 5, né, não estão com assinatura. E o que é isto, né? É uma não conformidade, que é o segundo exercício agora. É uma oportunidade de melhoria, olha, é um ou outro apontamento, tipo de apontamento. Então, aqui está sendo trazido 2 para que se indique é uma não conformidade, aqui NC, ou este desvio aqui é uma oportunidade de melhoria. Também para ver se vocês entenderam a diferença, porque aqui tem diferença grande entre um tipo que aqui é não conforme ou aqui uma oportunidade de melhoria, né? Então, indicar aqui somente o tipo no exercício na tarefa 2, né? Tipo de apontamento, é NC ou é ON. E aqui no primeiro, descrever a constatação de auditoria, da forma como vocês entendem, uma descrição, façam 2 parágrafos, né? Não pode ser um texto longo, mas juntem a evidência com a informação do slide ali que foi trazido ali com a instrução, citando ali como é que deve ser, né? Já estou dando a dica aqui então de uma descrição mais completa, escrevam da forma de vocês ali, de forma que fique clara, né? Que fique claro a descrição, tá? Lembre-se, o objetivo de uma auditoria é verificar a conformidade do sistema de gestão, mas, ao encontrar então evidências de não atendimento a um requisito, o registro deve ser claro e objetivo. Então, como eu expliquei, porque o auditado precisa entender aquele apontamento, aquela descrição que vai estar lá no relatório da auditoria. No momento em que isso é verificado na prática, já é sinalizado ali para o auditado, né, com a equipe, né, auditora, no final daquela auditoria interna, né, dando um feedback, que nós vamos ver este passo a passo depois completo ao descrever, elaborar um relatório de auditoria, né. Mas aqui, bastante importante então, ficar claro aqui então, o propósito dessa descrição ser clara, né, e depois vai ser juntado então no material um exemplo de relatório de auditoria interna com estas etapas todas, né? Uma descrição também em vídeo para que vocês também exercitem ali e podendo usar, né, inclusive o modelo em suas empresas.